Amém. Igreja, graça e paz em nome de Jesus mais uma vez. Vocês aqui na igreja, o pessoal que nos acompanha pela internet, estamos aqui num dia muito abençoado na casa do Senhor, comungando da palavra de Deus, né? Essa palavra poderosa, essa palavra maravilhosa. A palavra do Senhor, a própria palavra diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que faca de dois gumes, né? Ela penetra no mais profundo até a divisão da alma e do espírito. E ela é poderosa para discernir pensamentos e intenções do coração, né? Você vê como Deus nos conhece de uma maneira tão profunda, né? Não há nada que escape ao olhar do Senhor, tá bom? Então hoje nós estamos aqui meditando, né, esses últimos domingos, em Ezequiel capítulo 37, né? A igreja já se posicionou em Ezequiel 37, e você que nos acompanha pela internet, por favor, se tiver uma Bíblia aí, fácil, você, por favor, Ezequiel capítulo 37, é a visão do Vale de Ossos Secos. Como a gente já está falando alguns domingos dessa passagem, né, nós começamos desde o princípio dessa visão, e aí a gente foi explicando no decorrer dos cultos passados, né? Hoje eu estou me atendo ao versículo 11. Domingo passado a gente deu a primeira parte, né, porque são três palavrinhas que tem nesse versículo 11 que nós estamos meditando. Domingo passado eu dei a primeira, hoje eu vou dar a segunda parte, né? Eu acredito que eu consiga terminar os dois. Vamos ver o que Deus reserva para nós, tá bom? Ezequiel capítulo 37, verso 11. Podemos ler? Está escrito assim, irmãos, ó. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Ó, três coisas estão dizendo. A primeira, os nossos ossos se secaram. Segunda coisa, e pereceu a nossa esperança. E agora a terceira, nós estamos cortados. Olha só, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Meus queridos, deixa eu colocar a Bíblia aqui, e aí a gente vai começar então a discorrer sobre essa questão da visão do Vale de Ossos Secos. Irmãos, para ninguém ficar perdido, né, no contexto do Ezequiel, capítulo 37, a visão do Vale de Ossos Secos, o que aconteceu aqui? O Senhor Deus, Ele queria fazer uma obra, né, no meio do seu povo, portanto, na nação de Israel. Só que o povo estava muito disperso espiritualmente, eles estavam muito distantes espiritualmente. E aí, Deus pega o profeta Ezequiel, que era profeta naqueles dias, Deus pega esse profeta e o eleva a uma visão espiritual, a uma dimensão espiritual. Portanto, Deus o tirou, né, num arrebatamento desse espaço físico que nós vivemos, e Deus o arrebatou para uma dimensão espiritual. E ali Deus mostrou uma visão tremenda e terrível ao mesmo tempo. Deus mostrou para ele um vale de ossos secos. Tinham muitos ossos espalhados e os ossos estavam sequíssimos. Era mais ou menos, irmãos, mais ou menos não. Era um cemitério ao céu aberto, onde os corpos não foram colocados em covas. Eles caíram sobre a terra e ali foram se decompondo e agora estavam só os ossos, só os esqueletos. Então, você imagina essa visão, milhares e milhares de ossos espalhados. É essa visão que Deus está mostrando para Ezequiel. E Deus perguntou para Ezequiel, Ezequiel, nisso que você está vendo, você acredita que eu possa tornar a da vida? O Ezequiel, olhando para aquilo, irmãos, ele entrou no dilema que eu falei para vocês no primeiro culto que eu falei sobre isso. Como ser humano, ele sabia que era impossível, porque já eram pessoas que estavam mortas, não eram cadáveres que poderiam ser ressuscitados, mas eram pessoas que já estavam mortas, eram ossos sequíssimos. Só que, por outro lado, ele conhecia o Deus da vida dele, um Deus para quem não há nada o quê? Impossível. Então, ele está naquele dilema. Para mim é impossível, humanamente falando. Eu, como homem, não posso falar que aqui vai levantar a vida, mas para o Deus que eu creio, não há nada impossível. E aí, o que Ezequiel faz? Ele responde assim, Senhor, Tu sabes. Ou seja, que a sua vontade seja feita. Porque se o Senhor quiser trazer vida aqui, vida vai se levantar. É impossível para mim, é impossível para os homens, mas não é impossível para o Senhor. Agora, o que está no seu coração? O Senhor quer levantar a vida? E aí Deus falou assim, olha, para que eu possa levantar a vida nesse lugar, Ezequiel, eu preciso que você profetize a minha palavra. Que você abra a boca e lance a palavra, mas não é a sua palavra, não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você sente. Você precisa lançar sobre estes ossos a minha palavra. Porque, irmão, o que tem poder não são os nossos sentimentos. O que tem poder não é o nosso achismo. O que tem poder não é o que nós pensamos.
O que tem poder é a palavra de quem? De Deus. A palavra do Senhor declara, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia. Ela vai e produz aquilo que eu determinei. Irmão, o que tem poder é a palavra de Deus. Você vê quando você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 32, é uma passagem maravilhosa, irmãos, que é quando um homem chamado Enéas, que jazia paralítico numa cama já há 8 anos, diz a palavra do Senhor que ele estava, então, doente, enfermo, ele não tinha cura. Aí, irmãos, falaram dele para Pedro, aí Pedro foi lá. E quando Pedro chegou, meu querido, Pedro falou assim, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Em nome de Jesus, levanta e anda. Irmão, olha que coisa. Pedro chegou e profetizou o quê? A palavra de Deus. Ele não chegou assim, eu acho que a sua situação é difícil, não sei se vai dar certo não. Foi isso? Eu acho que o teu caso não tem... É isso? Não. Ele chegou e disse, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e anda em nome do Senhor. Irmão, quando Pedro lança a palavra, o poder de Deus toma a vida de Enéas, irmãos, e aquela paralisia, aquela atrofia é desfeita e aquele homem se levanta, meu querido, e vai para a casa dele totalmente curado. Eu já estava na casa dele, enfim, eu não lembro direito se ele já estava na casa dele, mas ele se levanta totalmente curado. Estão compreendendo isso aqui? Porque, irmão, o que nós temos que lançar sobre os vales secos, os vales de ossos da nossa vida, não é o que nós achamos. Porque, irmão, se a gente começar a falar o que a gente acha, só lançar o que acha, meu Deus do céu. O que a gente vai lançar de coisa ruim, mano, não está escrito. Né? Porque às vezes você chega, irmão, quando você olha às vezes para o ambiente de uma família, você fala assim, meu Deus, o que tem de gente reclamando da família, o que tem da gente só vendo problema na família, só dificuldade na família, o que ele vai falar? Não, essa casa é não sei o quê, não é, como muitos falam, tá, irmão? Isso aqui é só um exemplo, tá? Não, essa casa é o inferno, meu marido não tem jeito, minha mulher não sei o quê, meus filhos, não sei o quê. Irmão, ou seja, se a pessoa for se basear para falar e lançar aquilo que ela vê, irmão, ela provavelmente vai lançar palavras de peso, palavras de condenação, palavras de morte. É por isso, irmãos, que eu, ao olhar para o Vale de Ossos Secos, ainda que eu esteja vendo uma realidade difícil, eu preciso abrir a minha boca e lançar aquilo que Deus quer que seja lançado. Eu estou vendo uma enfermidade, uma doença, mas eu tenho que declarar, meu corpo seja saudável em nome do Senhor Jesus, receba a cura. Irmãos, eu estou vendo numa situação difícil no meu trabalho, parece que o meu trabalho, parece que eu estou indo para um matadouro todos os dias, mas eu tenho que dizer, Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo meu trabalho, Senhor. Senhor, me honra naquele lugar. Senhor, quebra toda e qualquer barreira do inimigo naquele lugar, quebra as maldições naquele lugar em nome de Jesus, porque é dali que vem o meu pão de cada dia. Então, Senhor, eu bendigo aquele lugar em nome do Senhor Jesus. Porque, irmão, se eu quero que um lugar seja bendito, eu preciso o quê? Bendizer. Eu não posso amaldiçoar. Mas não, irmãos, é como no Brasil, né? Muitas pessoas querem, que o Brasil seja um país melhor, mas quantas pessoas espraguejam o Brasil? Amaldiçoa a nação. Não, esse país, isso, aquilo, outro, aí nós começamos a lançar coisas pesadas sobre a nação. Mas, irmãos, estamos dizendo que queremos uma nação melhor, mas como que o Brasil vai ser curado? Como é que o Brasil vai ser tratado se nós brasileiros amaldiçoamos? Amém, meu querido? Estão entendendo isso aqui? Irmão, orar pela nação e querer e profetizar uma transformação nessa nação não é ignorar o que está acontecendo. Não é fingir que não está acontecendo nada. Não é fingir que não tem problema. Mas é olhar os problemas e falar, há um Deus maior que pode curar. Sabe por quê, irmão? Porque olha que coisa tremenda. Diz a palavra que Nínive, meu querido, a grande cidade de Nínive, eram pessoas, meu querido, maldosas, malignas, terríveis. Terríveis. Aí Deus manda o profeta Jonas lá. Eu não quero me ater à luta do Jonas, tá? Mas eu quero me ater ao que Deus fez lá. O que o Jonas foi fazer em Nínive? Pregar o quê? A palavra. Irmão, ele pregou a palavra. Pasmem com isso aqui. A Bíblia diz que a nação inteira se converteu. 120 mil almas se converteram com a pregação do Jonas. Porque até o líder do povo se converteu e falou, Jonas, pode pregar para todo mundo aqui, nós vamos nos consagrar para que Deus mude a nossa sorte. Aí Deus foi lá e subverteu o juízo que estava sobre Nínive. Estão entendendo isso aqui? Porque Jonas foi lá e lançou o quê? A palavra de Deus. Irmão, aprenda a lançar a palavra de Deus nas áreas da sua vida em nome do Senhor Jesus. Sabe, nós estamos, irmãos, sendo tomados por um espírito de inconformidade tão grande que a gente não percebe que a gente começa no dia a dia a liberar aquilo que não devia liberar.
E aí você fala assim, eu já expliquei isso aqui para vocês, né, irmãos? A pessoa fala assim, nossa, pastor, mas são só palavras. Irmão, não são apenas palavras. Biblicamente, existem alguns problemas, irmãos, em a gente falar determinadas coisas. Olha só, primeiro, Jesus falou que a boca fala do que o coração? Portanto, aquilo que eu falo está enraizado aonde? Dentro de mim. Aí eu tiro de mim e ponho para fora. A gente aprendeu esses dias, lembra? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira coisas más. Olha que coisa, irmão. É daqui, ó, do tesouro do coração, do nosso interior, que nós tiramos as coisas. Então, quando eu começo, meu querido, ver as situações e só reclamar, murmurar, sempre inconformado, sempre revoltado, irmão, o meu interior vai estar sempre inconformado, sempre revoltado, e quando eu falar, quando eu me comportar, quando eu tomar decisões e atitudes, elas corresponderão àquilo que eu estou sentindo, àquilo que eu tenho dentro de mim. Estão entendendo isso, meu querido? Então, a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, e existe um outro problema com as palavras. Existe um mundo espiritual que está o quê? Olha só, clama a mim e responder-te-ei. Quando você clama, você libera a sua voz, palavras. Quem ouve? Deus. Agora, irmão, tem um detalhe. Não é só Deus que está ouvindo no mundo espiritual. Quem mais está ouvindo no mundo espiritual? Quem mais está caminhando no mundo espiritual? O maligno, Satanás. Lembra do Jó? Quando eu preguei isso para vocês esses dias atrás, eu falei do Jó, lembra? O Jó está vivendo a vida dele. Irmão, o Jó não está vendo nada no mundo espiritual. Nada. Ele está lá vivendo a vidinha dele. Irmão, só que lá no céu está havendo uma treta. Lá no ar. Uma treta. Olha que pastor, treta. O Senhor, meu querido, vê que Satanás, ele começa a circular, ele veio aqui na terra, rondou, ele subiu para as regiões celestiais, não o céu, mas as regiões celestiais, e Deus viu que ele estava lá, e Deus falou assim, ô Satanás, de onde você está vindo? De rodear a terra. Só rodear a terra não, eu vi, viu? Você estava rodeando meu servo Jó, porque não há homem reto e íntegro como ele. E aí o Satanás fala assim, também com a vida que ele tem, qualquer homem vai só te adorar. Deixa eu tocar nele para o senhor ver, se ele não vai começar a espraguejar. Lembra disso, irmão? Irmão, o mundo espiritual ninguém vê, mas quando você está liberando palavras, irmão, você tem que tomar cuidado, porque se as palavras forem boas, ela tem um endereço, trono de Deus. Se as palavras forem más, ela tem um outro endereço. Satanás vai pegar e usar contra você mesmo. Vai usar contra você. Quando você lê Zacarias capítulo 3, irmãos, você vê o sumo sacerdote Josué. A Bíblia diz que ele, sendo sacerdote, líder espiritual, ele vai orar no mundo espiritual. Ele está na presença de Deus orando. Deus Todo-Poderoso, ele está lá clamando. Pode ler, irmão. Zacarias capítulo 3. Ele está orando. Ele não vê, irmão, mas o texto bíblico diz que do lado dele Satanás estava para se opor. Como assim se opor? Porque ele estava com vestes sujas. Ele estava fazendo coisa que não devia fazer. E aí quando ele foi orar a Deus, Satanás estava do lado dele, condenando ele, acusando. Falou, Deus, o senhor não pode atender ele não, viu? Porque ele quebrou a aliança, quebrou o pacto, ele está andando todo sujo, todo corrompido. Irmão, aí você pode ler no texto, Deus teve que purificar o sacerdote, perdoar o pecado dele, tirar as vestes sujas, dar uma roupa limpa para ele no mundo espiritual, amém? Que é o mesmo processo que quando nós aceitamos Jesus, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue da armesia, por isso que a Bíblia diz que ele nos faz mais alvos que a neve, mais brancos que a pura lã. Então, irmão, Deus teve que lavar o sacerdote. Aí depois que lavou o sacerdote espiritualmente, aí Deus pergunta, e agora, Satanás? Esse não é um tição tirado do fogo? Agora olha como ele está purificado. E agora, irmão, ele podia falar com Deus. Estão entendendo isso aqui, meus amados? Irmão, o mundo espiritual é coisa muito séria. Portanto, irmão, quando você estiver num momento de ira, de indignação, a melhor coisa que você faz é o quê? Calar sua boquinha. Porque, irmão, quantos de nós aqui, talvez você mesmo já teve a experiência de você, no momento de raiva, no momento de ira, de indignação, falar tanta coisa e depois você se arrepender. Por que eu fui dizer aquelas coisas? Mas já é tarde o quê? Irmão, depois que você lançou, já era, meu querido. Não tem volta. Aquilo vai produzir alguma coisa, amém? Deus não falou que a palavra que ele lança produz alguma coisa, sim ou não? Irmão, o que você faz e o que você diz vai produzir um efeito. Ou benigno, ou maligno. Portanto, vigia no que você está falando. Vigia no que você está externando.
Vigia no que você está pondo para fora. Porque, irmão, nós temos que tomar cuidado com aquilo que está saindo da nossa boca. E aí, irmãos, o profeta Ezequiel, então, ele abre a boca e lança o que Deus mandou ele lançar. Deus falou assim: Ezequiel, manda os ossos se juntarem, cada osso a seu osso. Irmão, não deu outro, ele falou. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor, junte cada osso a seu osso. Começou a haver um reboliço e os ossos se juntaram. Aí ficaram os esqueletos, que estavam espalhados. Aí se juntaram os esqueletos. Aí Deus falou assim: agora manda vir tendões, carnes e pele. E aí, irmão, ele profetiza a palavra, aí começa, os tendões vêm, faz a ligação, os ajuntamentos aqui, vem a carne, vem as cartilagens, tudo certinho, vem a pele e cobre. Irmão, cadáveres deitados no chão agora. Já não é mais ossos, agora é cadáveres. Aí Deus falou assim: agora profetiza uma outra coisa. O quê? Profetiza ao Espírito. E manda ele vir e soprar sobre esses corpos, para que vivam. Irmãos, aí ele profetizou como Deus mandou, o Espírito Santo veio e soprou. Irmãos, e aquele exército que estava caído morto, agora estava o quê? De pé e vivo. Segundo a palavra de Deus. Estão compreendendo isso aqui? Irmão, você quer cura, libertação da sua família, da sua casa, você quer que, apesar das lutas e batalhas, os seus dias sejam benditos no Senhor? Porque, irmão, eu vou falar uma coisa aqui para você, que Deus está me soprando. Muitas vezes nós achamos que um dia bendito é apenas um dia onde tudo deu certo. Estão entendendo isso aqui? Irmão, sabe o que é um dia bendito? É um dia que mesmo as coisas não sendo tão boas assim, você venceu aquele dia. Você passou por ele e Deus está preparando um outro dia para você. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer em nome de Jesus. Você venceu aquele dia mal. Sabe? Talvez você fale: pastor, é um dia para eu me esquecer. Pois é, mas você passou por ele. Você superou aquele dia. Então, meu querido, Deus foi contigo. O Senhor te sustentou no meio daquela crise, no meio daquela dificuldade. Então, meu amado, a gente precisa começar a parar, irmão, de olhar para as coisas e reclamar de tudo. A palavra do Senhor diz que todas as coisas, irmão, essa palavra sempre me segue. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito. Irmão, todas as coisas incluem aquele dia mau, aquele dia difícil, aquele dia que você muitas vezes gostaria de esquecer aquele dia mau, de alguma maneira está contribuindo para a tua caminhada com Cristo, para a tua fé, para o plano de Deus na sua vida. Porque talvez, irmão, você teve que passar por um estreito, você teve que passar por um dia mau, você teve que lidar com alguém difícil, porque Deus quer te levar a uma posição, a uma situação, onde você vai ter que lidar com pessoas daquele jeito, e você vai ter que saber lidar com elas. Uma vez, irmãos, eu ouvi uma ilustração, e ela é real, e cabe dentro disso que eu estou falando. Irmão, a pessoa diz assim: eu pedi para Deus paz, mas eis que se encheu de pessoas para me encher a paciência. Estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, se você pede para Deus paz, haverão guerras. Para você viver paz em meio às guerras. Você pede para Deus paciência, o que vai acontecer? Deus vai afastar todo mundo de perto de você, você vai ficar sozinho. Deus vai: você quer paz, meu filho? Quer? Espera aí. Você quer paciência? Quero, Senhor. Vamos ver se você vai ter paciência. Aí Deus permite que aqueles seres maravilhosos, aqueles mensageiros de Satanás, os espinhos da carne, venham te incomodar. Porque, irmão, para você aprender a ter paciência, a gente precisa de paciência onde? A gente precisa de paciência na calmaria, não é isso? É na calmaria? Onde que a gente precisa de paciência? Por isso que a Bíblia diz, irmão: sede pacientes na tribulação. Amém, meu amado? Você só vai saber se você é paciente quando você passar por tribulação. Então, irmão, nós precisamos entender que tudo coopera para o nosso bem. E aí a gente não está entendendo o trabalho de Deus. Aí a gente fica revoltado. O meu dia foi mal, o meu dia foi atrás. Oh, dia maldito que eu tive. Dia para se esquecer. Eu vou arriscar da minha vida. A revolta, a indignação. Irmão, aprenda. A palavra de Deus diz: em tudo dai. Em tudo dai. Pastor, mas que loucura esse negócio de crente, hein? Dá graças, passar até num dia ruim. Pois é. Porque Deus foi contigo. Porque o Senhor te ensinou. O Senhor te moldou. O
O Senhor está trabalhando em você e com você. Você precisa dar graças em nome do Senhor Jesus. Eu fico imaginando, meus queridos, Caleb e Josué, irmão, aguentando aquele deserto, que era para atravessar em 40 dias, eles aguentaram 40 anos, por causa dos cabeçudos. Você já pensou Josué e Caleb, irmão, chegando para Deus? Deus, mas o Senhor é muito injusto. Eu não abri minha boca para reclamar de nada, eu estou dando graças pelo maná, estou dando graças. Senhor, eu não reclamei do deserto, não reclamei. Agora, por causa dos reclamões, eu estou passando isso aqui junto com eles. Que injustiça, Deus! Sim ou não? Revoltinha, hashtag revoltinha. Hã? Irmão, Caleb e Josué ficaram o quê? Calados, confiando no Senhor. Deus, eram 40 dias, mas vai ser 40 anos, Deus, tá bom. Vamos aguentar aqui. Irmão, aguenta. Presta atenção. De toda aquela geração deles, somente os dois entraram onde? Na terra prometida. Herdaram a promessa. Porque, irmãos, eles aprenderam a não murmurar. Eles aprenderam a não se queixar. Eles aprenderam a não brigar com quem? Com Deus. Porque, irmão, eu já preguei aqui uma vez, vou dizer para você hoje, para que você lembre disso. E se você não ouviu, ouça. Se a sua vida está nas mãos de Deus, você está verdadeiramente em comunhão com Deus, confia no processo que está acontecendo na sua vida. É Deus te levando. Só é de se preocupar, irmão, quando você não está com Deus. Se você não estiver com Deus, aí você se preocupa. Mas, irmão, se você está com o Senhor, está passando por um vale, Deus está contigo no vale. Está passando por um monte, Deus está contigo no monte. Está passando por um deserto, Deus está contigo no deserto. Porque é Ele que está te conduzindo. Então, se Ele está no controle, irmão, tenha paz no teu coração. O problema é se você não estiver em aliança com Deus. Aí é o problema. Porque aí pode não ser Deus te conduzindo, mas o diabo te oprimindo. O maligno te oprimindo, roubando o que Deus tem para você. Então, irmãos, qual é o segredo? Aliança com Deus. Pacto com Deus. O que Josué e Caleb fizeram, irmão, foi pacto com o Senhor. Não vou abrir a minha boca, não vou murmurar, não vou reclamar. Deus está preparando um futuro melhor, terra que manda leite e mel. A circunstância hoje é deserto, é tribulação. Mas eu vou ficar firme com Deus, não vou reclamar, não vou murmurar, vou confiar no trabalhar de Deus. Se Ele trouxe a gente, tinha um outro caminho, Ele trouxe pelo deserto, um propósito Ele tem. Então não vou brigar com Deus, vou confiar, deixa Ele guiar. Irmão, aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, está escrito em João. Então deixa o Espírito Santo te guiar, deixa Ele te levar. E se Ele está te levando, irmão, você está firme com Deus, Ele está te levando por um caminho um pouquinho mais ardiloso, confia no Senhor de todo o teu coração. Tem um propósito. Porque lembra domingo passado? Deus não faz nada por um acaso e sem propósito. Tudo tem um propósito. E aí, irmãos, para eu poder linkar novamente aqui com a mensagem, Deus levou o profeta Ezequiel, mostrou tudo isso, Vale de Ossos Secos, levantou vida no Vale de Ossos Secos, e aí falou, tá bom Deus, mas por que o Senhor me trouxe aqui, mostrou tudo isso e fez esse milagre aqui no Vale de Ossos Secos nessa visão? Aí Deus fala assim, ó, porque esse Vale de Ossos Secos representa a casa de Israel, o meu povo lá na terra. Eles estão dizendo, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e nós fomos cortados. Eles estão dizendo isso. E eu estou dando essa visão, mostrando o que eu quero fazer, para que você vá a esse povo e diga para eles que eu tenho uma grande obra, mas eles precisam crer. Eles precisam mudar as palavras, eles precisam mudar a mentalidade, eles precisam entrar de acordo com aquilo que eu tenho. Porque a hora que, assim como você, Ezequiel, pegou minha palavra e lançou e mudou, eles precisam se firmar na minha palavra para mudar a situação deles. Estão entendendo isso aqui, irmão? Olha que coisa tremenda. Deus não faz nada por um acaso, tudo tem um porquê. E aí o Ezequiel entendeu. Aí o Ezequiel foi lá, irmãos. E é interessante. A primeira coisa que eles disseram, os nossos ossos se secaram. Irmãos, eu não vou me aprofundar aqui, né? Quem de repente perdeu semana passada, sinto muito que eu não posso me aprofundar, senão eu vou estourar muito o culto hoje. Mas aí depois você pega o vídeo lá, tá na internet, você pode pegar o vídeo lá, quem perdeu domingo passado. Mas só comentando. Irmãos, os nossos ossos se secaram. Ossos são a estrutura do corpo. Nosso corpo fica de pé por causa dos ossos. Amém? Sem osso, uma geleia. Então, irmãos, nós estamos falando de estrutura. Estrutura emocional, mental e estrutura espiritual. Nós falamos domingo passado. Irmão, você precisa estar bem estruturado emocionalmente, mentalmente
e também espiritualmente. Amém, meus amados? Você precisa estar legal nisso. Hoje, irmãos, as pessoas estão muito perdidas nas suas emoções, nos seus sentimentos. Não sabem lidar com as pessoas. Hoje tudo é na base do ódio. Irmão, a gente não aceita o contraditório, o que diverge do nosso pensamento. Você vê, as pessoas estão matando por causa de opinião divergente. Estão vendo isso? Eu falei disso semana passada. Irmão, as pessoas não aceitam essas coisas. Então, hoje, meu querido, há uma cultura de ódio no mundo, de violência, porque as pessoas não têm estrutura para lidar com o outro, para lidar com aquilo que é diferente. Então a gente precisa, irmão, estar bem estruturado. Irmão, você vai, na sua vida, você vai se encontrar e encontrar todo tipo de pessoa. Pessoas boas, pessoas más. Pessoas justas, pessoas injustas. Você vai encontrar gente generosa e gente, meu querido, gananciosa. Você vai encontrar, irmão, gente caridosa. Você vai encontrar gente, irmão, que não faz nada pelos outros. Ou seja, irmão, você vai encontrar todo tipo de gente nessa vida. Se você não tiver estrutura, é perigoso você se perder quando você lidar com esse tipo de gente. Amém? Tem estrutura. Irmão, e outra coisa, não é só estrutura para lidar com as pessoas, estrutura para lidar com aquilo que também acontece na sua vida. Semana passada eu dei um exemplo muito legal, irmão, que eu falei da pessoa que ela está, vamos assim dizer, embaixo, aí ela consegue com o seu esforço, com seus estudos, com o seu empenho, irmão, ser alçado uma posição maior. Irmão, essa posição maior muda quem ela é, para pior. Ela era uma pessoa humilde, dada com as outras, agora ela se tornou arrogante, soberba, olha para os outros com indiferença agora, parece que os outros agora estão lá embaixo, parece que é alguém que ele agora pode pisar e macetar, ainda há pouco ele estava lá embaixo junto com eles. Por que agora que alçou uma posição, agora está tratando os outros como se nada fosse? Irmão, sabe o que é isso? Pessoa que não tem estrutura, o quê? Emocional, mental. Espiritual, então, não precisa nem dizer, né, irmãos? Porque não tem nenhuma. Então, irmãos, olha como a gente precisa aprender a lidar com as coisas. Então, a estrutura é muito importante para eu lidar com todas as coisas da minha vida. Eu achei interessante, irmãos, se eu não me engano é em Provérbios, depois eu pego ali para vocês para confirmar, tá? A pessoa que escreveu, ela orou assim, ó: Senhor, depois eu pego, eu não sei se é Provérbios ou Salmo. Senhor, não me deixe faltar o pão de cada dia, para que eu não estenda a mão e roube do meu próximo, do meu semelhante. Mas também, Senhor, não me dê riqueza, para que o meu coração não se perca, e eu acho que a minha mão conquistou tudo aquilo ali, e eu me esqueça do Senhor. Irmão, olha que oração sábia. Aí ele fala assim, ó: me mantenha o pão cotidiano, ou seja, me dê aquilo que eu preciso realmente, Senhor. E para mim basta, eu estou satisfeito. Estou entendendo isso aqui, irmão? Que sabedoria, irmão. Senhor, eu não quero que as coisas me faltem, para eu não murmurar, reclamar, estender a mão e roubar dos outros. Mas também, Senhor, eu não vou ficar buscando muita riqueza, porque, Senhor, se eu ficar rico, eu posso me esquecer do Senhor e achar que o meu braço conquistou todas as coisas, que agora eu sou tal. Irmão, ou seja, eu preciso aprender a lidar com os extremos. Amém, meu querido? E Paulo, meu querido, ele falou sobre isso, não falou? Eu estou habilitado tanto a ter abundância, como passar necessidade. Em todas as coisas eu estou treinado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, quem é você nas crises? Pastor, nas crises eu sou um dragão, fico soltando fumaça, pastor, fogo pelas ventas, de raiva, de nervoso, reclamando. Quem é você quando as coisas estão bem? Estão entendendo isso aqui, irmão? Irmãos, os extremos e as coisas da vida não podem descaracterizar quem você é. Amém? Se você é uma pessoa de Deus, um servo de Deus, irmão, você não pode deixar de ser uma pessoa de Deus, um servo de Deus, alguém bendito no Senhor, por causa das situações. Você não pode deixar essas coisas impactarem quem você é. Mas não, irmãos, a gente deixa, né, com que as circunstâncias fiquem, né, mudando quem nós somos de acordo com os ventos. Hoje o vento está soprando para o norte, para o oeste, eu sou uma coisa. Está soprando para o leste, eu sou outra coisa. Hoje o vento é sudoeste, é outra coisa. Irmão, ei! Irmão, sabe por que Deus é confiável? Eu já preguei isso para vocês. Porque Ele é o mesmo. Olha o que Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. É por isso que a gente pode confiar nele. Irmão, seja confiável para as pessoas e seja confiável principalmente para quem? Para Deus. Irmão, por que... Olha, eu estou pegando esse ponto aqui,
Por que Deus, meu querido, permitiu que Satanás trocasse no Jó? Nas coisas do Jó? Por quê? Porque Deus conhecia e confiava na fidelidade do Jó. Irmão, eu tenho certeza que de repente, se fosse um outro lado, Deus falou, não, Satanás, não vou nem deixar você lá mexer, porque eu já sei do que vai dar. Mas, irmão, o Jó inspirava confiança a quem? Irmão, porque para Deus deixar ele passar pela prova que ele passou, irmão, Deus tinha que confiar no Jó. Irmão, será que Deus pode confiar em você? Que se ele te passar por um deserto, você não vai espernear, reclamar, murmurar e xingar ele? Será que Deus pode confiar em você, que se ele colocar coisas grandes na tua mão, você não vai se perder, se vai descer nessa vida e nesse mundo? Será que Deus pode confiar em você? Porque, irmão, a gente fala muito de confiar em Deus, sim ou não? Mas, irmãos, nós precisamos ser confiáveis para Deus. Deus precisa saber que a hora que Ele colocar talentos na nossa mão, nós não vamos enterrar, nós vamos o quê? Multiplicar. Deus precisa ver isso em nós, irmãos. Irmão, isso Deus só pode ver em nós a partir de uma vida de fidelidade. O que é fidelidade, irmãos? É você honrar os seus compromissos. Irmão, honre teu compromisso com Deus. Honre teu compromisso com a tua família, com a tua mulher, com o teu marido. O dia que você pôs uma aliança no dedo e casou com essa pessoa aí, meu querido, você assumiu com ela um compromisso. E você já sabe que uma aliança, um compromisso, irmãos, tem direitos e o quê? Deveres. Tem gente, irmão, que casa acha que só tem direitos, viu? Eu tenho direito que o meu cônjuge cozinhe para mim e me dê comida no prato. Eu tenho direito que no meu aniversário ganhe super presentes. Eu tenho direito. Irmão, pois é. Deixa eu explicar. Tudo bem. Seu cônjuge pode te dar comida no prato, só que você tem o dever de depois lavar o prato. É o seu dever lavar seu prato, seu talher. Aí vem, irmãos, os deveres. Amém? Irmão, ônus, bônus e ônus. Tem gente que só quer o bônus, mas tem um ônus da coisa também. Então, irmãos, Deus ele precisa achar em nós integridade de caráter e de compromisso, para que nós sejamos confiáveis e Ele possa depositar suas grandes coisas em nossas mãos, meu querido, nas nossas vidas. Tem muita gente, irmão, reclamando. Eu não estou vendo a mão de Deus, eu não estou vendo as coisas de Deus. O pastor fala da grandeza de Deus, a gente lê na Bíblia as coisas grandes. Quando é que a minha vida vai mudar? Aí Deus está olhando para você e dizendo, quando você for firme no seu compromisso, quando você for fiel à palavra, quando você for alguém que, independente da circunstância, não varie, não mude, seja alguém firme, íntegro, de caráter, aí eu entro na sua vida, eu honro a minha palavra na sua vida. A hora que você honrar Deus, Deus honra você, meu querido. O problema é que tem muita gente que não honra o Senhor, meu querido. Como é que você quer a honra de Deus se você não honra o Deus da sua vida? Então, irmãos, eu honro os que me honram, eu amo os que me amam. Sou sincero para os que são sinceros. Está tudo escrito, irmão, Deus é assim. Então veja como você está andando com o Senhor. E aí, irmãos, os ossos secaram, então, é estrutura. Tem uma estrutura, irmãos, que Deus possa confiar. Segunda coisa, olha o que eles falaram na sequência. Os nossos ossos secaram. Segunda coisa, pereceu a nossa esperança. Irmão, a segunda coisa que estava acontecendo com Israel, e que Deus viu, e mostrou na visão, e queria mudar, é o seguinte. O que é esperança? Irmão, quando a gente fala de esperança, o que é esperança para você? O que é ter esperança? Quem pode me dizer aqui? O que é ter esperança? Meus irmãos, vocês não sabem o que é esperança? Esperar aquilo que eu quero. O que mais? Começaram a sortar aí. O que mais? O que é esperança? De alcançar lá o que você deseja, esperança de dias melhores. Dias melhores, para sempre. Muito bem. O J Quest já cantou isso aí, né? Meus irmãos, esperança. Meus amados, quando a gente fala de esperança, a gente nunca pode... A esperança, lógico, você vai lembrar de esperar. Mas a esperança, ela tem um ingrediente com ela que é maravilhoso. A esperança não é apenas um esperar. A esperança, ela está envolvida numa atmosfera de fé. Para você ter esperança, você precisa crer. Porque só espera quem crê. Quem não crê, não espera. Amém? Não espera de jeito nenhum. Então, irmãos, quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de um posicionamento e de uma
de uma determinação em Deus de aguardar aquilo que você crê que vai chegar. Então a esperança não é apenas esperar. Porque, irmão, eu posso esperar reclamando, murmurando, incrédulo, cético. Vou esperar o ônibus. Domingão. Era para estar passando agora. Já está 10 minutos atrasado. Essa desgraça. O motorista está enchendo a cara lá, bebendo. Olha, irmão, olha como eu estou esperando. Está entendendo? Daqui a pouco, irmão. Acho que não vai passar, não. Já estourou 15 minutos, sabe uma coisa? Eu vou para casa. Aí você vai para casa. Pastor, mas também vai ficar esperando até que hora? Até ele passar. Amém, meu querido? Até ele passar. Você não saiu cedo da sua casa que o ônibus ia passar, sim ou não? Ele pode ter atrasado, mas ele vai o quê? Irmão, e deixa eu falar uma coisa para você. Olha o que Jesus disse. Aprenda isso aqui. Para que a sua esperança seja longânima. Se te obrigarem a caminhar uma milha, se você te obrigar a caminhar uma milha, esteja disposto. Estou te dando canseira de uma hora? Esteja disposto a esperar? Pastor, isso não pode ser o evangelho. É o evangelho. Pastor, irmão, você está entendendo por que os crentes às vezes têm problema com o evangelho? O crente, irmão, ele quer ser que nem o Jim Carrey lá no filme Todo Poderoso, sabe? Sai de casa, maior trânsito, tudo fechado. Não, peraí. Aí os carros, né? Vai tudo pro lado e ele passa, não é isso? Ou seja, irmão, ele quer pisar e as coisas acontecerem. Ele não quer ter embate, ele não quer ter espera, ele não quer ter nada que ofereça resistência. Ele quer que assim, que ele vai andando e tudo vai abrindo. Irmão, tem hora que as coisas vão estar o quê? Fechadas, bloqueadas. E você vai ter que ter esperança. Você vai ter que crer que o teu Deus está providenciando algo naquela situação e que você, crente em Deus, esperando nele, você vai ter resultado, você vai ter vitória em Cristo Jesus. Irmão, olha o que Jesus ensinou em Lucas capítulo 18. É aquela famosa passagem quando ele fala do juiz lá que era o juiz iníquo, que não ouvia ninguém. Lembra o que ele fala? Ele está ensinando sobre o dever de orar sempre sem nunca desfalecer. Mas, irmão, ali tem uma coisa que tem a ver com esperança. Olha o que Jesus falou assim, ó. Que a viúva foi lá e bateu, né? Lembra? A mulher bateu várias vezes. Até que o dia, né? Imagina, irmão. Primeiro dia. Aí eu vou lá, espero que o juiz me atenda. Quem é? Eu sou aquela viúva lá, eu tenho uma causa tal, aquele caso conhecido aqui na cidade. Não vou atender, não. Ele não atendeu. Foi para casa, sim ou não? No outro dia, irmão, o que ela fez? Foi lá, bateu o quê? De novo. Irmão, e ela fez isso várias? Por que ela insistiu? Por que ela persistiu? Porque ela cria e ela tinha a esperança que o juiz ia o quê? Atendê-la. Então, irmão, ela repetiu o processo várias vezes. Ela repetiu o processo, persistência. Amém? Aí diz a palavra, na história que Jesus conta, fala que uma hora o juiz ouviu. Falou assim, rapaz, essa mulher é persistente, hein? Rapaz, ela não para, eu estou dando uma canseira nela para ver se ela não para. Está vindo bater de novo. 3 meses batendo na minha porta, eu vou atender logo ela, se eu quero me livrar dela, só tem um jeito, de dar o que ela, atendê-la, dar o que ela está querendo. Aí, irmã, ela foi lá, quem é? Só aquela, pode entrar. Esperando ela terminar, pode entrar. Então, olha, minha causa é essa, está aqui, conferido, receba a sua causa aí. Ai, obrigado, juiz, ai, que maravilha, papai, foi para casa. Irmão, olha o que Jesus falou na sequência. Ouviu o que disse o injusto juiz? O que o juiz tinha dito? Eu não quero atender essa mulher, mas porque ela me importuna muito, eu vou atendê-la. Irmão, tem coisa que você conquista na persistência, viu? A pessoa não quer ceder, não quer te dar, não quer te conceder. Irmão, na persistência você vai conseguir. Aprenda isso, viu? Tem coisa que é na persistência, tá? Você vai ter que ir lá bater na porta mesmo, lá literalmente. Você vai ter que ir lá falar com a pessoa, você vai ter que ir lá bater na porta, você vai ter que ir lá ver. Ou seja, você vai ter que fazer o jogo de campo. Irmão, por isso, irmão, que comunhão com Deus e buscar discernimento em Deus é muito importante. Sabe por quê?
Porque tem coisa que você precisa estar em campo, só que aí você só está fazendo uma coisa, você só está colocando na mão de quem? De Deus, resolve para mim. Você imagina essa mulher, irmão? Ah, Deus, bate lá na porta do juiz por mim. Hã? Quem que tinha que bater na porta, irmão? Ela. O que Deus tinha que fazer? Amolecer o coração do juiz. Irmão, o que você tem que fazer? Falar com quem tem que falar. Qual é a parte de Deus? Quebrantar o coração daquela pessoa para ouvir e dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que é seu por direito. Então é uma aliança, irmão, é uma caminhada com Deus. Deus é parceiro, Ele não é o empregado da gente, irmão. Aí a gente quer mandar Deus fazer tudo. Vai lá, Deus, vai lá, Deus, vai lá, Deus, vai lá, Deus, vai lá. Vai lá o quê? Deus, o povo não tem água, está reclamando. Ué, Moisés, vai lá falar com a rocha. Deus, o faraó está vindo, o povo está desesperado. Ué, Moisés, vai falar para o mar se abrir. Está entendendo isso aqui, irmão? A hora que você mandar o mar se abrir, o meu poder vai operar. Irmão, tem coisa que é você no campo. Tem coisa que é você no tete a tete, no dia a dia. Você tem que falar, você tem que fazer. Irmão, você tem... Pastor, puxa, irmão, ó, é que nem mercado de trabalho. Construa a sua rede de contatos. Amém, meu querido? Começa a construir. Ah, irmão, não, a pessoa fica em casa. Irmão, nós estamos no mundo de comunicação. Tem um ditado antigo que diz que quem não se comunica... Hã? Pode falar. Se complica, não? Se estrumbica. É um negócio assim, irmão. Quem não se comunica, mas tem a ver com o que você falou? Mas a palavra é essa, né? Estrupica, sei lá. Estrupica. É isso aí, irmão. Quem não se comunica, se estrumbica. É isso aí. Quem souber, responde aí. Irmão, nós estamos num momento, num mundo de comunicação. De informações e comunicação. Aí você fica sem falar, você fica sem estabelecer rede de contato, você não faz amigos, você não faz contatos e tudo. Irmão, as coisas vão ficar difíceis para você. Vão ficar difíceis. Então, irmão, você imagina o seguinte, né? Hoje tem muita gente que vende pela internet, sim ou não? Vende pela internet. E por quê? Porque a internet é o quê? É um lugar de muito acesso. É um canal maravilhoso de comunicação. E as pessoas vão e vendem. Estou dando um exemplo para você entender sobre o poder da comunicação. Irmão, não fique trancado. Se comunique, construa suas redes, para que você possa crescer, para que as oportunidades possam vir. Então aquela mulher vai bater na porta, e o juiz atende. Aí, irmão, Jesus falou assim, ó, ouviste o que disse o injusto juiz? Ele falou, eu não quero atendê-la, mas porque ela me importuna, eu vou dar o que ela quer, porque aí só assim eu vou ter sossego. E a mulher perseverou, teve esperança, fé, e ela conseguiu. Então é na perseverança que a gente consegue. Aí, irmão, Jesus falou assim na sequência, olha, porventura, Deus, o Pai, Ele não fará justiça a vocês, que clamam a Ele de dia e de noite? Olha o que Jesus falou agora, irmão. Digo que, depressa, ó, presta atenção no que eu estou falando aqui para você, porque vai parecer contraditório. O que Jesus falou. Ó o que Ele falou. Digo que depressa Ele vos fará justiça, ainda que tardio para com vocês. Espera aí, Jesus, o Senhor está dando um nó na minha cabeça, Jesus. O Senhor falou que Ele vai fazer justiça depressa, mas o Senhor disse que ainda que tardio, que ainda que Ele demore. Que pressa é essa que demora? Irmão, você está entendendo isso aqui? Sabe o que Jesus está ensinando aqui, irmão? Deus tem poder para fazer tudo no estalar o quê? De Deus. Deus tem poder para fazer, irmão, antes de você pedir. Tudo. Irmão, Deus tem poder para fazer na hora que você pedir. Mas talvez o que você está precisando, necessitando, ou talvez a sua situação, seja algo que vai ter que passar por um processo. Por alguma circunstância, Deus vai fazer você passar por um processo. Talvez o processo seja por causa de você, porque alguma coisa precisa ser ajustada em você, e aí você vai passar por um processo. Talvez, irmãos, o processo seja por causa de com quem você está tratando. Que aí Deus vai ter que levar aquela pessoa a uma situação para depois liberar algo sobre a sua vida. Estão entendendo isso aqui? É por isso que Ele vai fazer justiça depressa, ou seja, vai começar a trabalhar já. Mas o resultado talvez vai demorar o quê? Irmão, aprende isso aqui em Deus. O trabalho de Deus começa já.
mas o resultado pode ser que venha depois. Amém, meus amados? É por isso que Jesus está falando, depressa o Pai fará justiça, ainda que tardio para com os homens. Tem um ditado aí fora que diz que Deus tarda, mas não falha. Irmãos, uma vez no ministério que eu fazia parte, o líder lá criticava essa frase, sabe? Falava assim, Deus não tarda nem falha, Deus não tarda não. Deus. Eu falei, não, Jesus disse que Deus tarda sim. Porque tem hora que ele demora sim. Amém, meu querido? É lógico, irmãos, que é no tempo certo, que é o tempo dele. Mas para nós, às vezes é tardio. Na nossa visão, na nossa situação. Então, meus amados, nós precisamos entender que a esperança, ela tem a ver com a fé, ela tem a ver com a nossa crença em Deus e com a nossa firmeza no Senhor. Então, irmãos, eu preciso andar em Deus com esperança, eu preciso ter esperança em Deus. Aquele povo, irmão, quando aquele povo de Israel está dizendo assim, ó, pereceu a nossa esperança, ele está dizendo assim, ó, tudo que nos motivava a prosseguir, tudo que nos motivava a sonhar com o amanhã, com o futuro, para nós, para os nossos filhos, tudo isso pereceu, ou seja, a gente já não está crendo mais no futuro, nós não estamos mais crendo que vamos sair de debaixo do domínio dos assírios, da Babilônia, nós não estamos mais crendo que nós vamos voltar para Jerusalém e habitar Jerusalém de novo, ou seja, parece que nós estamos confinados a morrer neste lugar, então a nossa esperança pereceu. Irmão, quando uma pessoa não tem esperança, ela está morta em si mesma. Irmão, a esperança, ela é um combustível que nos move. Ela é algo, irmão, que nos mantém vivos. Porque se eu tenho esperança, eu continuo lutando, eu continuo buscando, eu continuo agindo. Você pode ver, irmão, que na medicina a gente vê muito isso. Chega uma hora que o médico diz assim para a família, olha, não há mais o que a gente possa fazer. Aí o que o médico faz com a pessoa que estava lá no hospital? Manda para onde? Para onde? E por que manda para casa? Porque para a medicina já não tem mais o quê? Ou seja, se acabou a esperança, paramos por aqui. Está entendendo isso? Irmão, quando uma pessoa ela vive sem esperança, para ela acabou. Sabe, para ela findou tudo. É por isso, irmãos, que quando Deus olha para aquele povo, Ele compara, meu querido, ao vale de ossos secos, ou seja, sem vida, morto, tudo seco. Por quê? Porque uma das coisas que eles estão falando, além de não ter estrutura psíquica, emocional e espiritual, agora também eles não têm esperança de futuro. Irmão, você precisa crer, ter esperança no seu futuro. Hoje, talvez você olhando para o hoje, se você se limitar apenas ao hoje, talvez, meu querido, você, não sei a sua situação, mas talvez você vai morrer, de certo modo, para alguns aspectos da sua vida. Mas, irmão, se você abrir os teus olhos e olhar pela promessa de Deus, para aquilo que Deus tem para você, e buscar essa fé e essa esperança em Deus, irmão, você vai dar um passo para o amanhã, quando chegar amanhã você vai dar um passo para o depois de amanhã, e assim por diante, até que as coisas na sua vida comecem a mudar. Amém? Irmãos, é mais ou menos como o anoitecer ou o amanhecer. Você já viu que é um processo? O sol se põe e o que acontece? Olha que coisa interessante. Irmão, quando o sol começa a se pôr, ele vai se pondo, começa a escurecer, não é isso? Mas é a escuridão total? A penumbra vai vindo. Irmão, a escuridão vai caindo. Aí quando chega perto da meia-noite, a metade da noite, é o ápice da escuridão. Irmão, só que depois da meia-noite, o que começa a acontecer de novo? Olha o processo. Quando o sol se põe, começa a escurecer. Até chegar ao ponto máximo, escuridão. E levou um tempo para isso. 6 horas. Irmão, só que quando chega meia-noite, o cume da meia-noite, o processo se... E o que começa a acontecer? Começa a clarear. Então começa, irmãos, sair da escuridão total e começa a vir para uma penumbra até que o sol saia de novo e traga a luz plena. Meu irmão, o que eu estou falando para você? Quando você tem esperança, você entende essas fases, ciclos da sua vida. E talvez você que está aqui nessa manhã, pastor, tem uma área da minha vida que está no ápice da escuridão, pastor. É meia-noite nessa área da minha vida, pastor. Está um breu, pastor. Irmão, se posicione em Deus. Se posicione na fé e na palavra e fale, Senhor,
eu vou lançar sobre esse vale de ossos da minha vida a sua palavra, porque eu creio que o Senhor vai mudar essa situação em nome de Jesus. Irmãos, o tempo vai passar, eu não sei quanto tempo que Deus vai tratar essa situação na sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, que o sol da justiça, que é Jesus Cristo, vai brilhar, com resposta, com milagre, com a intervenção dele. E você vai ter a resposta, você vai ter o resultado que Deus tem para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmão, tenha esperança no teu coração. Sabe, irmãos, eu sei que tem muita gente aqui, gente que nos acompanha pela internet, que estão com situações que ela olha e fala assim, está perdido, não tem mais o que fazer. E sabe por que você está dando como perdido? Porque você perdeu primeiro o quê? A esperança. A esperança morreu dentro de você. O ditado aí fora diz que a esperança é a última que morre. Irmão, não deixe a tua esperança em Deus morrer. Não deixe a tua esperança na promessa de Deus para a tua vida morrer. Não deixe a esperança do propósito que Deus tem na sua vida morrer. Eu sei que as coisas ficam difíceis às vezes, irmãos. Eu sei que as lutas são difíceis às vezes. Eu sei, irmãos, que nessa jornada da vida é duro quando as coisas não dão certo, quando vem uma negativa, quando você é abandonado pelas pessoas, quando você não tem um afeto das pessoas que você precisava do afeto. Tem muitas pessoas, irmão, que têm tragédias na vida, não teve o afeto do pai, não teve o afeto da mãe, não teve o afeto de ninguém, talvez foi sozinho na vida, eu não sei, irmão, a sua circunstância de vida, mas uma coisa eu sei, que Deus entrou na sua vida e apareceu a você e chegou na sua vida para mudar a sua história, a sua realidade, sarar suas feridas, curar os seus traumas e te dar uma nova vida a partir de agora em nome do Senhor Jesus. Então tenha a esperança que Deus ele te ama, tenha a esperança que Deus tem um propósito para você e não pare e não desista. Eu sei que você está tendo que bater nas portas muitas vezes, mas irmão, bata até a porta se abrir em nome de Jesus. Persista, não desista, porque irmão, Deus tem grandes coisas para você no nome de Jesus. Amém, meus amados? Então, para eu poder encerrar essa mensagem com vocês hoje, o povo de Israel, irmãos, estava dizendo três coisas, as duas que nós já lemos. Primeiro, secaram os nossos ossos. Nós estamos sem estrutura. A gente está sem paciência, a gente sabe, a gente está sem estrutura espiritual. Sabe, nós não vamos mais ao templo, nós não buscamos mais a Deus, a gente não ouve os levitas para ler a palavra, a gente não tem mais contato com as coisas, ou seja, perdemos nossa estrutura espiritual, nós perdemos a nossa estrutura emocional, está todo mundo revoltado, todo mundo chateado, decepcionado, deprimido. É assim que nós estamos. Segunda coisa, pereceu a nossa esperança. Tudo aquilo que nos fazia caminhar, que acendia dentro de nós uma centelha, para nós caminharmos para frente, essa centelha se apagou, essa esperança morreu. A gente não acredita mais que vai sair dessa situação. A gente não acredita mais que os nossos filhos vão ter futuro em Jerusalém. Então, para nós, está tudo perdido. Irmão, quando a esperança morreu, eles morreram o quê? Junto com ela, meu querido. Irmão, é hora de nós recuperarmos essa esperança em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É hora de nós recuperarmos a nossa fé no nome do Senhor. É hora de você olhar para os vales de ossos secos da tua vida e começar a lançar a palavra e falar, Senhor, eu vou profetizar porque eu creio. Paulo disse, irmãos, criei, por isso falei. Irmãos, em nome de Jesus, creia e fale aquilo que você quer que Deus faça na sua vida em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem para você. E comece, meu querido, a viver e a caminhar, porque Deus ele vai começar a derramar aquilo que Ele tem para a sua vida em nome de Jesus. Eu não sei que processo você tem que passar, eu não sei qual o processo que Deus tem que fazer, mas uma coisa eu sei, que se você confiar em Deus, Ele vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida em nome de Jesus. Compreenderam isso nessa manhã? Amém? Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai celestial, hoje nós estamos aqui, Senhor, falando um pouquinho sobre a questão da esperança, Pai. E a esperança não se trata apenas de esperar, porque, Pai, muitas pessoas estão sentadas, plantadas na vida, esperando que um dia a sorte mude, esperando que um dia os ventos tragam isso ou aquilo outro. Quando, na verdade, Pai, a esperança que a Bíblia fala, ela tem, meu Pai, uma raiz na fé em Deus, meu Pai. Na esperança que tem uma fé naquilo que Deus declara, naquilo que Deus diz em sua palavra, Pai. Não é meramente um esperar, mas é uma espera baseada numa confiança e numa certeza de que o Deus Todo-Poderoso fará aquilo que Ele tem dito na nossa vida, Pai. Senhor, é como Abraão. A sua palavra diz, meu Pai, que Abraão,
em esperança, creu contra a esperança de que seria feito pai de uma multidão de nações. Ou seja, pai, a esperança humana de Abraão, meu pai, já tinha perecido. Porque ele olhava para ele já velho, a sua esposa velha e estéril. Então, humanamente, a esperança dele, aquela esperança humana, no poder humano de poder, meu Deus, ali fazer um filho, gerar filhos, aquela esperança tinha perecido. Mas quando o Senhor chegou e disse para ele, eu farei de você o pai de uma multidão de nações, meu Deus, a esperança em Deus, a esperança da fé surgiu no coração de Abraão. E foi essa esperança em Deus, essa confiança em Deus, que fez com que Abraão herdasse a promessa, Pai. Meu Deus, há muitas coisas na nossa vida, que quando nós olhamos, meu Pai, não há esperança em nós, meu Pai. A gente olha para a situação e para nós, de fato e de verdade, se apresenta como coisa perdida, como caso perdido. Mas, meu Deus, hoje estamos ouvindo a sua palavra. E ela diz, meu Pai, que mesmo num vale de ossos secos, onde há morte, Senhor, e podridão, a sua palavra diz que ali o Senhor pode gerar vida, Pai. Porque para o Senhor não há nada impossível, Pai. É por isso, Senhor, que nessa oração, junto com a sua igreja, com esses que nos acompanham pela internet, eu oro, meu Pai, para que em nome de Jesus, seja, meu Pai, reacendida em nós a esperança, baseada na fé, na confiança do que a sua palavra diz. Porque aquilo que é impossível para nós, é perfeitamente possível para o Senhor. Portanto, Pai, não vamos olhar, Senhor, e enxergar as situações como os nossos olhos as mostram, Pai. Mas nós vamos olhar e enxergar como a sua palavra declara em nome de Jesus. Meu Deus, esta pessoa que está olhando para o seu casamento e dizendo, meu casamento está falido, eu declaro em nome de Jesus, haja ressurreição e vida na vida desse casal em nome de Jesus. Meu Deus, esse pai, essa mãe, que está contando que os seus filhos já estão perdidos, porque estão lá envolvidos, meu Pai, com bebedeira, com drogas, com prostituição, e esses pais, meu Pai, estão desesperados, dizendo, perdi meus filhos. Pai, em nome de Jesus, que esse pai, essa mãe, se posicione em Deus, porque é possível resgatar os filhos, assim como o filho pródigo que volta para a casa do pai, que esses filhos voltem, meu Pai, há um caminho, Senhor, de integridade, santidade, retidão, meu Deus, de benignidade em nome de Jesus, meu Pai. Porque o Senhor não nos deu filhos para perdição, mas os filhos são herança do Senhor e nós oramos pelos filhos em nome de Jesus, Pai. Senhor Todo-Poderoso, seja na vida profissional, financeira, nos negócios, Pai. Quantas vezes, Pai, nós estamos vendo a falência se levantar, a quebradeira se levantar, meu Pai, negócios falindo, quebrando, Senhor, o desemprego, as crises financeiras, meu Pai, nesse mundo, Senhor, mas em nome de Jesus, Senhor, que a gente se baseie na esperança, porque o Senhor abre portas aonde elas não existem, caminhos no meio do ermo, Pai. O Senhor quebra as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, o Senhor abre as comportas dos céus, o Senhor traz provisão, meu Deus, tirando água da rocha, Senhor, pão dos céus, o Senhor faz milagres sobrenaturais para que o teu povo não passe necessidade em nome de Jesus, Pai. Senhor, e nós, a nossa casa, não vamos mendigar o pão, Senhor. Nós não vamos mendigar o pão, porque temos um Deus que está acima de tudo e de todos, Pai. Está acima das crises financeiras mundiais, está acima, meu Deus, de equipes econômicas, de planos de governo. O Senhor está acima de tudo, Pai. E nós, a nossa casa, não vamos mendigar o pão em nome de Jesus. Porque diante de nós, meu Pai, haverá uma porta aberta pelo Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós estamos vivendo um tempo de pestilências, doenças, de tantas coisas terríveis, Pai. Mas, meu Deus, nós nos agarramos à sua palavra e ela diz, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Senhor, vem operar livramento na vida dessa pessoa. Essa doença, essas enfermidades, cânceres, tumores, nódulos, meu Deus, essas atrofias, paralisia, cegueira, surdez, meu Deus, em nome de Jesus, doenças, todo mal, vai embora em nome de Jesus. E que essa pessoa receba saúde agora, que essa pessoa receba a cura agora, essa alergia, este mal nas vias respiratórias, renite, bronquite, asma, em nome de Jesus eu te repreendo agora, sai da vida dessa pessoa, essas dores constantes, enxaqueca, essas crises, este mal, cai por terra agora em nome de Jesus, doenças vão embora, porque o Senhor libera a cura agora sobre essa pessoa em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus amado, manifesta a cura agora, Senhor, sobre todos, porque o Senhor é um Deus que sara, é um Deus que cura, e na cruz do Calvário Jesus levou as dores e as enfermidades.
Assim como Pedro disse para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, eu declaro, meu irmão, você que me ouve nessa hora, Jesus Cristo te dá saúde, receba agora na sua vida em nome do Senhor Jesus. Meu Deus Todo-Poderoso, de todo o meu coração, meu Pai, abençoe essas vidas que nos ouvem aqui na igreja e pela internet. Senhor, meu Deus, abençoe a casa, a família, o lar de cada um em nome do Senhor. Meu Deus, e que eles nunca percam a esperança. Porque, Senhor, nem todos os dias, Senhor, vão correr como nós imaginávamos ou sonhávamos. Mas em todos esses dias, Pai, sejam nos dias bons ou nos dias maus, o Senhor estará conosco, nós estaremos contigo e nós superaremos cada dia em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor é a nossa força, a nossa luz e a nossa salvação. E nós cremos e esperamos todos os dias em Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que assim seja. Amém? Meus amados, vocês então que nos acompanharam aí pela internet, tá bom? Que Deus continue abençoando você. Lembre-se do que eu tenho dito, se você ainda não foi procurar a casa de Deus, uma igreja, vá aí perto da sua casa mesmo, tá bom? Encontre uma igreja que fale do amor de Deus, de Jesus Cristo, que ensina o Evangelho, e aprenda lá e fica firme com o Senhor. Leva a sua família também, para que você e a sua casa possam conhecer e servir ao Senhor, tá? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem na paz.